Fortaleza Sônica. 50 anos de rock em Fortaleza, uma história oral. Organização e edição por Jorge Friso. Revisão ortográfica por Aline Rodrigues. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outros, sem a permissão por escrito do autor. Este projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Complementar 195/2022. No Ceará tem rock, sim, e há muito tempo. Por Aline Rodrigues. Desde os anos 1960, as guitarras soam pelas regionais da capital e, no melhor estilo faça você mesmo, amplificam as vozes jovens e transformam vidas para sempre. No livro Fortaleza Sônica, a história oral de 50 anos de rock na cidade é contada pelos próprios personagens, da jovem guarda de Luizinho Magalhães e a estreia roqueira de Will Nogueira na rádio, ao rock brega e experimental de Fernando Catatal e seu Cidadão Instigado, da carreira musical do hoje produtor cultural Ivan Ferraro, ainda nos anos 1970, ao desbunde do trio Montage e do performer Jonathan Doll nos anos 2000. Do sucesso nacional de Pantico Rocha ao estouro da banda O Surto, com a música A Cera, tudo em primeira pessoa, em entrevistas cheias de memórias e informação valiosa para pesquisadores das áreas de música, sociologia, antropologia, história e, claro, artistas, agentes de cultura e entusiastas de todas as gerações. Nas páginas de Fortaleza Sônica, temos um documento de grande valor no qual vemos o gênero crescendo, amadurecendo e garantindo seu espaço na cultura local. A quantidade de bandas, a profissionalização dos artistas, o surgimento dos festivais, as casas de show e, claro, o aumento do público, que tem acesso a cada vez mais subgêneros, dos mais leves aos mais extremos. Ao reunir os depoimentos de quem fez parte da cena entre as décadas de 1960 e 2000, o livro consegue ainda ser um registro da história social do rock local, revelando como vivia a juventude de cada período, o que vestia, o que ouvia, por onde andava e como se relacionava com a cidade, os encontros para trocar discos e fitas cassete na Praça do Ferreira, os shows no centro e no Benfica, os videoclipes na volta da Jurema, os bares na praia de Iracema. Transformar essa história em livro é uma forma de jogar luz sobre uma cultura alternativa habitada por pessoas de todos os gêneros, raças e classes sociais. É tornar visíveis histórias de personagens como os do movimento punk, muitos eram periféricos e alguns viviam em situação de rua, e da casa de shows improvisada Duques e Barões, uma das primeiras a permitir demonstrações de carinho entre casais homoafetivos. Fortaleza Sônica é ainda uma forma de homenagear e registrar as histórias de tantos artistas locais, que, ao longo desses mais de 50 anos, dedicaram parte da vida para manter vivo o amor pelo rock, produzir cultura e ir muito além do entretenimento. Prefácio por Fernando Catatal. Esta é a primeira vez que escrevo o prefácio de um livro. Confesso que quando recebi o convite do meu amigo Jorge Friso para, de alguma maneira, introduzir os leitores ao seu Fortaleza Sônica, me deu um bug no juízo. Aí pensei, nunca fiz isso, mas tenho ótimas lembranças e muita vivência sobre a cena roqueira e underground de Fortaleza durante algumas décadas. Nasci nos anos 1970 e, desde minha infância, fui muito ligado à música por causa da minha família, que era do samba raiz. Fui um jovem que sempre me liguei muito em música, ouvia do forró às baladas internacionais. Na real, ouvia tudo o que tocava nas rádios e no cenário musical da época. Mas teve um momento que me marcou muito e que mudou tudo para mim, que foi o primeiro Rock in Rio. O rock aparecia para os jovens como símbolo da rebeldia, pelo menos parecia para mim. Vieram Queen, Ozzy, Iron, Barão Vermelho, Alceu. Na mesma hora eu entendi que queria ser roqueiro. Na realidade, eu já estava em busca de uma identidade e ali me achei. A partir daquele momento, comecei a procurar outros roqueiros dentro da minha cidade. Fortaleza nos anos 1980 era muito distante da realidade do Sudeste, que era o lugar dos sonhos, onde tudo acontecia, onde as bandas famosas estavam e atuavam. O que nos chegava era pela rádio, LPs, que eram caros, e shows. Nesse tempo, vivi momentos bem privilegiados de ver shows no ginásio Paulo Sarazate. Vi tantas coisas, Titãs, Lulu Santos, Nina Hagen, Gilberto Gil e muitos outros. Era a época dos shows em ginásios e estádios, o começo dos grandes espetáculos musicais.
E eu queria fazer parte de tudo aquilo. Comecei a tocar nos anos 1980 numa banda chamada Ultraleve, do bairro de Fátima, que tocava covers de rock nacional e tinha algumas músicas próprias. Tentei um tempo, mas desisti, pois não era muito bom, e minhas expectativas eram sempre muito altas. Só voltei a me interessar por som quando conheci o Júnior Boca. Fui um dia na casa dele, e ele começou a tocar as composições dele. Fiquei louco. Aquele cara que tinha feito aquelas músicas e letras. Nesse momento, montamos a Companhia Blue. Júnior Boca, Regis Damasceno e Hamilton. A partir daí começamos a frequentar shows das bandas da cidade e a tocar. Na época tinha muitas bandas e figuras marcantes na cidade. A Tribo, Maresia, Vini Vidi Vice, Hemisfério, Flores Assassinas, Insanity, Darkside, Dago Red, Veluria, Repressão X, Beto Brisa, Morcegão, Diabo Louro, Ribamar, Gato. Era muita banda massa, e nós todos circulávamos em todos os rolês, e isso foi um lance que sempre dei valor. Em Fortaleza a galera de outros estilos sempre se misturava. Quando senti essa conexão com o rock pela primeira vez, foi algo tão genuíno que virou quase que uma obsessão durante toda a minha vida. Fico pensando em quantas bandas surgiram e morreram nesse tempo todo no Ceará por não alcançarem o que queriam. Realmente é muito difícil ser artista. As dificuldades financeiras, falta de espaços, falta de apoio dos que controlam a grana. De todo jeito, vi muitas bandas surgindo e desaparecendo com o tempo. A real é que o Ceará em geral é uma terra muito fértil quando se fala em cultura underground em geral. O sistema nos transforma naturalmente em pessoas underground, e pelas dificuldades, que são muitas, aprendemos desde cedo que temos que fazer a coisa acontecer e viramos inventores de nós mesmos. Antigamente achava que era culpa da cidade ou de ter nascido lá. Hoje amo minhas origens, sou fortal até a alma e admiro demais que mesmo diante das dificuldades a nossa cultura under não desaparece, porque faz parte dos sonhos de cada um que faz parte dela. Fiquei aqui pensando sobre todas essas bandas que vi existir e sumir na minha frente, que com certeza muitas delas estão aqui neste livro, e me sinto um privilegiado de ter visto, vivido, curtido e ter feito parte dessa fortaleza underground, ainda faço parte. A música me salvou do vazio existencial e com certeza vários outros jovens também. Hoje só agradeço. Fortaleza Sonica é isto, mais do que memórias de um tempo, é um campo cheio de pessoas sonhadoras que ultrapassam o tempo e seguem fazendo a história do nosso lugar. Agradecimentos eternos a geral, de alma roqueira Fortal. Anos 60. Um som quente. Era menos complicado você botar 4, 5 garotos tocando no palco, com uns amplificadores pequenininhos, apesar de fazer uma zoada incrível. Os diretores dos clubes reclamavam. Coisa horrível. Meu Deus, são loucos esses cabeludos. Em 1958, o radialista Jurandir Mitoso tinha um programa na Rádio Dragão do Mar chamado Clube dos Brotos. Esse programa tinha uma força muito grande, porque os casais iam dançar rock dentro do estúdio. Nessa época, Fortaleza tinha suas versões de James D. Eram os caras que andavam de lambreta, com cabelo com brilhantina à la Elvis Presley. Era a juventude transviada, que o pessoal chamava de rabos de burro. Era um pessoal que gostava de ouvir rock e também gostava de briga. Era um modelo James D. e Juventude Transviada de 1955 foi um filme que influenciou muito. Em meados dos anos 1960, com a história dos Beatles, as pessoas deixaram de ter interesse em ir para as escolinhas de futebol para serem guitarristas. Houve uma evasão mesmo, o pessoal deixou de jogar bola na rua e passou a tocar violão e guitarra nas esquinas. Embora já tivesse Elvis Presley e todo aquele povo, os Beatles foram os que induziram a juventude a começar a querer ser músico e participar de uma banda. A galera começou a deixar de se interessar mais pelo futebol, e todo mundo passou a querer tocar um instrumento. Então proliferou, toda esquina tinha um conjunto musical. Você nota que em Fortaleza começam a aparecer mais lojas de instrumentos musicais. Antes tinha uma ou duas lojas de instrumentos acústicos, de violão, de cavaquinho. Mas guitarra mesmo você não conseguia, por isso que a gente tinha que fazer. Os primeiros grupos usavam violão, colocavam um captador. Nem contrabaixo tinham. Era algo quase artesanal mesmo, caixas de som eram improvisadas, tinha gente que usava até rádios a válvula. Mas era isso.
Era o momento em que a música começava a aparecer na vida dos jovens. Os conjuntos musicais que existiam em Fortaleza eram aqueles tradicionais. Geralmente eram músicos militares que participavam das bandas, do exército, da aeronáutica, da polícia, dos bombeiros, da marinha. Nas suas folgas, nos fins de semana, eles iam tocar nas festas. Então era uma turma já mais adulta, você não tinha um músico jovem. A maioria já eram senhores. Ter meninos como eu, que comecei com 15 anos, passou a ser comum, mas não era. Não tinha jovens tocando num conjunto desses grandes. Gente nova mesmo era nesses conjuntos de bairro, a turma que juntava os amigos da esquina e começava a tocar, inicialmente nas tertúlias de bairro e depois, alguns, nem todos, se profissionalizando. As primeiras bandas de rock de Fortaleza surgiram de turmas. Não teve aquele negócio de opa, vou fazer uma banda e tal. Eram amigos andando juntos que se conheceram no colégio, que coincidia de serem músicos. Das turmas, surgiram as bandas. Em Messejana, entre os anos 1964 e 1965, antes mesmo da ideia ou pretensão de formar um conjunto musical, eu e alguns de meus colegas de infância nos reuníamos em nossa casa, na garagem, para fazer dublagens. No grupo estavam sempre o José Wellington, o Luiz, o Amauri, o Sérgio e outros meninos e meninas mais novos, que faziam parte da plateia. Nós colocávamos uns discos na radiola, quase sempre compactos do Elvis Presley, e começavam as dublagens. Tinha aplausos no final e tudo, como em um show de verdade. Lá em casa, quando eu era garoto, menino com 10, 12 anos, a minha irmã tinha mania de fazer festinhas, na época se chamavam tertúlias. As pessoas traziam os discos e ficavam tocando e dançando na sala. Eu era criança, mas ficava vendo de longe. E o que é que tocava ali? Tocava Rock Around the Clock, com Bill Haley, Chunky Berry. Isso foi em 1962. Quando foi em 1964, eu ouvi os Beatles pela primeira vez no rádio. Era uma música que eu já conhecia, mas não com aquela gravação. Era Twist and Shout. O cara, do programa de rádio, disse, escutamos com os Beatles Twist and Shout, e eu, com quem, e deixei pra lá. Uns dias depois, escutei You Wanna Hold Your Hand no rádio, e o cara falou, escutamos com os Beatles, uma banda inglesa, e aquilo ficou na minha cabeça. Quando foi depois, vi numa revista uma foto deles e uma reportagem escrito, Beatles, a bossa inglesa. Fui na loja, comprei o disco deles e me apaixonei pelos Beatles. Tudo o que eu queria era aprender a tocar violão, mas não tinha ninguém que me ensinasse. Encontrei pessoas que sabiam tocar bolero, serenatas, mas não era isso o que eu queria. Juntei dinheiro, comprei um violão velho e comecei a aprender sozinho. Quando ia nas festas, olhava o cara da banda tocando, grupos de baile com músicos da polícia militar. Eu ficava prestando atenção e perguntava depois que acordes eram aqueles. Isso já foi em 1965. Na década de 1960 foi quando a coisa aflorou por aqui. A gente recebeu uma influência de rock do filme do Elvis Presley. Depois do Elvis Presley, veio a Celi Campelo com aqueles rocks e tal. Isso na época, no início de 1960, até a explosão dos Beatles, em 1964. Aí, em 1964, foi quando começou toda a mudança musical. E, com o advento dos Beatles, veio a jovem guarda acompanhando. O primeiro conjunto que surgiu aqui em Fortaleza nesse estilo foi o Rataplans, do César Barreto. Era muito difícil conseguir instrumentos musicais. Você não tinha guitarra para vender em loja nenhuma, não tinha contrabaixo, bateria era muito rústica. Então, pela dificuldade de instrumentos e equipamentos, também tinha dificuldade para se criar uma banda. Mas, aos poucos, o pessoal começou a fazer os próprios instrumentos. Pegava os violões, desmanchava e fazia uma guitarra. Comprava aqueles cristais na rua Pedro Pereira para fazer os captadores. Pegava um rádio e desmanchava para fazer um amplificador. Era tudo muito rústico. Se a gente não tinha um mercado, não se favorecia com bons instrumentos e equipamentos. Durante os chamados Anos Dourados, Fortaleza chegou a ter um número muito grande de conjuntos musicais. A febre do yeah, yeah, yeah incentivava praticamente toda a juventude, e assim houve uma proliferação desses grupos, quase uma centena deles. Entretanto, como em toda arte, a qualidade prevalecia sobre a quantidade, e apenas alguns deles sobreviveram por mais tempo.
Dentre os melhores e mais conhecidos conjuntos musicais desse período, estavam Alberto Motta, Big Brasa, Brasa 6, Ivanildo e seu conjunto, os Belgas, The Crazy, The Dangerous, os Desafinados, os Dissonantes, os Faraós, os Milionários, os Ken, Rataplães, os Tremendões e Paulo de Tarso e seu conjunto. Esses grupos musicais efetivamente marcaram época em Fortaleza e no interior cearense, atuando com destaque em seus melhores clubes. É imprescindível também destacar o conjunto musical Os Belgas, que fez muito sucesso em Fortaleza nos anos dourados. Formado pelo Eudes, Edson, Ricardo e Júlio, era possuidor de um vocal muito afinado e de ótimos instrumentistas, além de ser muito bem ensaiado e possuir um excelente repertório. O primeiro grupo de rock em Fortaleza foi uma banda chamada Rataplães, de 1964, que coincidia com o lançamento do primeiro disco dos Beatles e também foi quando Roberto Carlos começou a decolar a Jovem Guarda. Em Fortaleza, na época, não tinha guitarra para vender. Só tinha violão elétrico. Aí o que os Rataplães fizeram? Eles fabricaram guitarras elétricas, inclusive com um desenho especial. Eles tinham influência daquelas primeiras bandas dos anos 1950, início dos anos 1960, que eram bandas que tocavam solo e que tinham saxofonista. Meu primeiro instrumento foi um cavaquinho que ganhei com 6, 7 anos de idade do meu pai. Fui estudar cavaquinho e depois fui para o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno estudar violino. Ainda estudei violino por 2 anos, e esses 2 anos coincidiram com o começo da era da música jovem, Elvis Presley, passando por Betty Boone e logo chegando Beatles e tal. Eu lá queria saber de violino. Primeiro que dava trabalho demais, a gente não conseguia aprender, era difícil. Eu menino, 11, 12 anos. Não teve conversa. Fui atrás do violão. Já cantava, sempre gostei muito de música, aí foi um pulo para começar a tocar e cantar. O Rataplães foi fundado pelo baterista Camelo, que continuou com a gente. O baixista Dilson, que a gente chamava de Apagado, era o construtor das guitarras. Ele que fazia as guitarras e contrabaixos do Rataplães. O guitarrista era o Zé Maria Damasceno, que saiu para fundar os Brazas, e o Assis era saxofonista, que também foi para os Brazas. Esse foi o quarteto que fundou os Rataplães, tendo ainda como participante do show o cantor Vitor Portela, que havia chegado de Alagoas e diziam que era primo do Roberto Carlos. Mas ele não era do Rataplães, ele só fazia alguns shows. A intenção do Rataplães era televisão, porque o ator e diretor Ari Sherlock, que, aliás, foi quem deu o nome Rataplães, tinha alguns programas que ele produzia, Aí Vem o Circo, que era um programa infantil. Por que Rataplães? Porque era o apelo infantil, da canção Rataplã do Arrebol, é o barulho do tambor que é o hino alerta dos escoteiros. Então, na verdade, quem deu nome ao grupo Rataplães foi o Ari Sherlock. Os músicos do grupo Rataplães já eram músicos profissionais de outros grupos. O Zé Maria já tocava com o Moreira Filho, um grande conjunto da TV Ceará. O Adilson e o Camelo já tocavam com o Paulo de Tarso. O Assis estava começando, mas também já tocava com outros conjuntos, então eram músicos profissionais. Eu era 100% amador. Meu irmão também era amador, mas já havia participado de alguns grupos. Aí eles começaram a ensaiar uma saída para a formação do Conjuntos Brazas, vinculado ao Colégio João Pontes, onde eles estudavam. Lá tinha um diretor, o Sucupira, que apoiava demais o ensinamento artístico. Então os Brazas nasceram praticamente dentro do João Pontes. Como não dava para ficar nos dois conjuntos, o Zé Maria e o Assis foram para os Brazas, que depois tiveram que mudar para Brasa 6 para gravar um disco, porque no Rio Grande do Sul já existia um conjunto chamado Os Brazas, então a gravadora pediu que mudassem. E ficaram no Rataplães o Camelo, baterista, e o Apagado Adilson, contrabaixista. Nesse momento é que houve o convite e a aproximação do meu irmão, Antônio Carlos Barreto Filho, o Barretinho, que era saxofonista e guitarrista, e me levou para fazer a segunda formação dos Rataplães. Mas naquele momento só fazíamos rádio, televisão e shows em colégio, nada de pensar em profissionalização, até porque eu era estudante, eu tinha que ir para a aula, não podia viajar muito. Mas foi um passo para começar a tocar em festas também, sair da brincadeira para uma coisa séria. Fui um dos fundadores do Rataplães, junto com o César Barreto e o irmão dele, o Barretinho. Mas toquei por pouco tempo com o Rataplães. O primeiro conjunto que eu toquei foi no de Paulo de Tarso. Tocava piano e acordeon. O Paulo de Tarso me incentivou a tocar piano.
Disse que eu tinha tendência. Eu era bem novinho, depois enveredei pela jovem guarda. Tocava cavaquinho, acordeon, sanfona, violão. Foi no Rataplans que passei a tocar guitarra. Minha primeira guitarra era deles, feita pelo contrabaixista. Depois comecei a banda Os Brasas, que virou Brasa 6. Eu estudava no colégio Arlindo de Araújo. O diretor do colégio, João Ponte, soube que eu tocava guitarra e foi me chamar para montar uma banda de jovem guarda no João Pontes. E montei o grupo Os Brasas, com o Hamilton como cantor, comigo na guitarra solo e no teclado, Francisco José na guitarra base, Ribamar na bateria, Wilson no baixo, Assis no sax. Isso em 1967. Na TV Ceará Canal 2 fui funcionário. Toquei por muito tempo. Toquei com o Conjunto Moreira Filho, tocava guitarra, sanfona. De lá eu toquei em outros conjuntos, toquei um ano com o Ivanildo, o sax de ouro. Foi uma escola, só tinha craque no conjunto, do tempo do Saci, que era um contrabaixista muito bom, se destacava. E foi justamente quando o Ivanildo foi embora para Natal, que eu estudava no colégio Arlindo de Araújo, na Bezerra de Menezes, e de lá eu fui pro João Pontes formar Os Brasas. Também toquei em outras bandas, mas não tiveram muita relevância. Quando a gente deixou o colégio João Pontes, em 1967, 1968, a banda se profissionalizou e mudou de componentes. O Brasas chegou a acompanhar Jerry Adriane, Vanderlei Cardoso, Zé Roberto, Vanderléa, esse pessoal todo. Fizemos muito sucesso acompanhando esses cantores. Antes dos Rataplans, a gente teve uma experiência com pequenos grupos. Em 1964, eu tive um conjunto no colégio cearense. Meu irmão já tocava, ele era uma espécie de diretor do grupo. Então saiu o cantor principal, e me chamaram para cantar. Minha primeira apresentação em televisão foi com esse grupo do colégio cearense, que antes chamava Verdes Mares, e com a minha chegada, eu muito moleque, mas já atrevido, fui falar para mudar o nome para The Vips. Enquanto isso, eu e meu irmão já fazíamos algumas apresentações em televisão, no programa TV Juventude e em outros programas que tinha em Fortaleza. O embrião do conjunto musical Big Brasa foi em nossa casa, na Rua José Hipólito, 698, em Messejana. Durante toda a existência do grupo, a sede sempre foi a mesma, onde foi realizado o primeiro ensaio do grupo, meu quarto, que dividia com o Carló. Tinha as paredes todas pintadas, com desenhos coloridos, feitos com tinta a óleo. Aquele ambiente era nosso mundo. O violão sempre ficava disponível, em cima de uma cama ou cadeira, para facilitar o seu rápido acesso. Tudo o que era de equipamento nós montávamos empilhados, de modo a formar uma parede de som. Na década de 1960, eu fazia parte dos Átomos, uma banda de colégio. Nós éramos 4 amigos, mas um ano depois que nós tínhamos nos estruturado, com todos os instrumentos e tudo, a banda se desfez porque um dos elementos resolveu fazer faculdade. Nessa época eu já tocava bateria. Logo depois, eu entrei no Colégio Castelo, estudava no Cristus e fui pro Colégio Castelo. No Colégio Castelo eu tinha um amigo que falou pra mim, eu tenho um amigo que tem uma banda e está precisando de um baterista. Dei meu telefone pra ele, e, à noite, o Will Nogueira ligou pra mim. Nessa época, o Will já tinha fundado os Canibais, mas o baterista não pode mais continuar, porque o pai era militar e botava a maior pressão em cima dele. Fui ao Colégio João 23, onde eles ensaiavam e lá fiz o teste, toquei as músicas que eles queriam com mais 2 bateristas. Nós éramos 3, e, desses 3, eu fui o escolhido e fiquei na banda. No início do Big Brasa, tudo era muito difícil em Fortaleza. Não havia nenhuma loja especializada em instrumentos musicais. Algumas possuíam seções com poucos instrumentos ou acessórios. A diversificação dos produtos oferecidos era mínima. Por exemplo, quando se encontrava um tipo de encordoamento ou mesmo simplesmente palhetas para violão em determinado lugar, você já poderia se dar por satisfeito. Havia, no entanto, a casa do Sr. Aurélio, avô do saxofonista Zezinho, no Benfica, onde podíamos encontrar peles diversas para bateria, palhetas para guitarra, isso mesmo, e palheta era coisa difícil pra caramba. Também baquetas e outros acessórios, como cordas para guitarra e contrabaixo. Os discos eram difíceis, então a gente recorria ao rádio. Eu tinha cadernos inteiros copiados do rádio tocando, e a gente anotando a letra.
Aprendia a música de manhã e cantava de noite na festa. Mas era difícil o acesso ao material, aos equipamentos. Até aos instrumentos, a gente tinha uma dificuldade enorme. A gente tinha aqui, no começo, os violões elétricos. Os conjuntos mais antigos tinham um violão eletrificado, com uma bobina que o cara colocava perto das cordas, e era o único instrumento eletrificado do grupo todo, porque o contrabaixo era acústico, o famoso guarda-roupa, o piano não tinha. Tinha um microfone para o cantor e uma caixinha de som a válvula para o guitarrista, o cara que tocava o violão elétrico. Então a gente, para comprar um instrumento, era uma enorme dificuldade. No começo não tinha mesmo, a gente tinha que fazer, que foi o caso dos Rataplans, em que o Adilson fez as guitarras e o contrabaixo sem traste, e as duas guitarras solo e a guitarra base, que era minha, feitas por ele também, que ainda durou muito tempo, devo ter tocado 1 ano ou mais. Ele fazia a partir do braço de um violão, construía um corpo maciço da guitarra. Eram guitarras futuristas, não tinham o modelo do violão, era uma ponta para cá e outra para lá. Ele entendia um pouco de eletrônica, então ele montava a bobina do captador, botava os potenciômetros para abafar e para abrir o som. Era uma coisa muito artesanal mesmo. As guitarras eram muito bonitas. As caixas de som, a primeira dos Rataplans, nós compramos numa loja em Fortaleza chamada As Torres. Eram caixas de som pequeninas, mas eram valvuladas. Aí meu pai comprou uma dessas caixas de som, e depois o Adilson fez uma outra a partir do esquema da que a gente tinha comprado, fez até uma maior para outra guitarra. Os outros também faziam. Os faraós construíam as caixas de som deles, uns paredões, umas caixas grandes que eles mesmos fabricavam, melhoravam o que existia. As primeiras guitarras que a gente comprava, as Giannines, as Felpas, que eram marcas mais conhecidas, eram muito ruins, não afinavam, as cordas eram muito altas, não tinham afinador eletrônico. Nossas primeiras guitarras foram adquiridas do conjunto Rataplans, dos meus amigos César Barreto e seu irmão Antônio Carlos Barreto Filho, o Barretinho. Eles tocavam com guitarras de fabricação caseira, instrumentos bem construídos, leves. Como os Rataplans estavam em vias de renovar seu instrumental, adquirimos deles 2 guitarras e um contrabaixo. Com esses instrumentos, fizemos nossa grande estreia no Balneário Clube de Messejana. O Rataplans foi a primeira banda que surgiu aqui. Eu ficava admirado porque quem fazia o baixo dele era ele mesmo, o baixista, que se chamava Apagado. Também fez as guitarras. Pegava uma tábua comprida, deixava no formato dos instrumentos, botava as cordas e tocava legal. Daí que a gente começou a criar gosto com história de banda. Os Rataplans foram o primeiro grupo de iê que apareceu em Fortaleza. Existiam, na época, as orquestras, que eram o Ivanildo, o Paulo de Tarso, Alberto Mota, que era de Belém, mas sempre vinha tocar aqui. Era o Canhoto e seu conjunto. Esses grupos eram orquestras com pianistas, com baixo acústico. Aí surgiram as bandas com guitarras mesmo, para valer. Os Rataplans foram os precursores. Depois veio os Brasas, que foi fundado no Colégio João Pontes, e lá também surgiu um grupo chamado The Dangerous, que posteriormente se transformou no Usken. A gente tinha acesso a discos e toda semana tinha tertúlia pelo bairro. Sempre tocavam aquelas músicas que faziam sucesso na época. Meu irmão Vicente estudava no João Pontes. Ele e mais 2 colegas, o Adilson e o Célio, tinham uma ilusão de fazer uma banda chamada The Dangerous. No colégio, tinha uma caixa de som Giannini pequena e um violão. Naquele tempo, não tinha guitarra nem bateria, e o colégio prometia comprar instrumentos para eles. Viviam ensaiando, todos os dias, terminava a aula, e eles ficavam ensaiando no colégio. Fiz a minha primeira guitarra quando a televisão foi inaugurada aqui, a TV Ceará Canal 2, no dia 15 de abril de 1960. Eu saí de casa para dar uma volta, às 5 horas da tarde. Quando eu estava passando, vi uma televisão ligada numa casa, ali na Piedade, bairro onde a gente morava. Estavam passando Os Enlatados, uma banda americana tocando rock, e eu vi a guitarra pela primeira vez. Disse, rapaz, que instrumento esquisito. Depois que eu vi essa guitarra, resolvi fazer uma. Voltei imediatamente para casa. Eu era aluno do colégio salesiano, e lá a gente aprendia 3 profissões: carpintaria, tipografia ou mosaico, e eu fazia carpintaria. Eu, como aluno, tinha acesso livre às máquinas e às madeiras.
Desenhei em casa numa cartolina e pensei: deve ser o mesmo processo de um violão. Só tem esses 2 chifres que vou ter que fazer. Arranjei um violão velho, arranquei a escala, abaulei a madeira para ficar redondinha. Quando eu fiz a guitarra, pintei de amarelo, cordas de violão, porque não tinha cordas de guitarra, captadorzinho daqueles dinâmicos, ruim que só o diabo. Caixa de som a gente não tinha, então ligava numa radiola, aquelas radiolas grandes que tinham um som de lata rachada, mas eram um sucesso. Então, quando meu irmão e essa turma dos Dangerous viram, pediram para levar pro colégio. Ele levou a guitarra, e eu nunca mais a vi. Nem tive prazer de usufruir da guitarra. Não existiam lojas especializadas em instrumentos. As primeiras guitarras dos primeiros grupos foram construídas artesanalmente. Só depois foi que algumas lojas de departamento, como a Mesbla e semelhantes, trouxeram equipamentos e instrumentos musicais. Quando a gente Os Faraós surgiu na Piedade, por volta de 1967, 1968, todo mundo estudava no Colégio João Hipólito de Azevedo e Sá. O conjunto era formado por eu mais 2 irmãos e 2 amigos. Aí foi sofrendo mutação até que ficaram só os irmãos. A gente fez o primeiro, segundo e terceiro ano primeiro no colégio salesiano. Lá no colégio, o Luizinho começou a fazer a bandinha, e se meteram a tocar nas festividades do colégio. Eles não tinham quem tocasse contrabaixo, e eu, vendo aquela marmota, mesmo sendo mais velho do que eles, resolvi tocar contrabaixo para eles. Ficaram o Luizinho, o Antônio, baterista, e eu. Eu toquei N Os Faraós no começo de tudo, porque não tinha quem tocasse baixo. O nome Os Faraós fui eu que botei. O baixista dos Besouros era alucinado pelo Sandechão End de Faraós, uma banda inglesa onde o Domingos Sansamúdio tocava todo de turbante, parecendo um marajá. E eu também gostava da banda, então eu botei o nome de Faraós, com F, em homenagem a eles. No auge dos Faraós, foram 4 irmãos: Sebastião, Antônio Carlos, Vicente e Luizinho Magalhães. Nessa época de formação, entra e sai de elementos, uma das pessoas muito importantes que quiseram tocar nos Faraós, mas, na ocasião, o grupo já estava completo, foi o Raimundo Fagner. Eu sugeri que ele formasse outro conjunto, que a gente o ajudaria, cederíamos equipamentos, e ele formou os Magnatas. Os Rataplans e os Brasas foram os primeiros, os que abriram espaço para essas outras bandas tocarem em festas. Essas bandas já tocavam em seus bairros, em aniversários, nas tertúlias. Mas, para ganhar confiança, eu diria que foi com Rataplans e os Brasas que começaram a tocar nos diários, no Náutico. Foi a chegada e a abertura de porta. Os Faraós eram um grupo excepcional, de um trabalho vocal majestoso. A gente identificava o grupo de fora. De fora do clube, você sabia se eram os Brasas, Rataplans, os Faraós, até pelo repertório. A gente não era aquela mesmice de ter que tocar igual a todo mundo. Posso citar como grandes grupos, além de os Brasas e os Rataplans, os Faraós, que era maravilhoso, Big Brasa, excelente. Os Belgas, que era um grupo extremamente afinado, uma turma espetacular. Foram grupos que se notabilizaram também nas festas. Fortaleza tinha muitos clubes de subúrbio, era uma centena de clubes de subúrbio, então, tinha espaço para todo mundo. Eu morava em Messejana. Depois dos Rataplans, criou-se uma cena. O Rataplans foi a primeira banda de rock de Fortaleza. Eles se inspiravam muito nos The Clevers. Tinha um modelo que era sax, guitarra, baixo e bateria. O teclado, na época, não existia. O pessoal cantava muito Renato e seus Blue Caps, era obrigatório, The Fevers, Roberto Carlos, as bandas que existiam na época. O Big Brasa também seguia essa linha. Só que eu, no Big Brasa, comecei a colocar Beatles, Rolling Stones, fazíamos o diferencial. Como também os Belgas, com Júlio César. Tinha os Ken, na Piedade, que também tocava Beatles. Cada bairro tinha sua banda. Nos primeiros meses após a estreia, o Big Brasa conseguiu alguns pequenos contratos, ainda verbais, para tocar em restaurantes na Avenida Beira-Mar, dentre eles o Baiuca e, posteriormente, também outros na Praia do Futuro. Para nós, o rendimento daquelas apresentações era insignificante, mas era tudo o que tínhamos. Para não passarmos em branco os sábados à noite ou matinês aos domingos, era pegar ou largar, como se diz. Na realidade, ganhávamos muito pouco ou quase nada.
O conjunto recebia uma quantia que dava apenas para o pagamento do transporte e para um minúsculo cachê para cada músico. Ao final da noite, recebíamos uma refeição completa do restaurante. Pelo menos isso. O esquema naquele tempo, para quem estava iniciando, era esse mesmo, não tinha outra saída. O que procurávamos era a promoção do conjunto, aparecer para o público e tornar o Big Brasa conhecido em Fortaleza. Mas, para garotos como nós, todos na faixa de 15 para 17 anos, tudo era novidade. Com o passar de alguns meses, nosso trabalho surtiu efeito. Começamos a receber contratos para festas particulares de 15 anos, verdadeira moda naquele tempo, e também de outros clubes. Aí, sim, felizmente pudemos deixar de lado os tais contratos com restaurantes. Por orientação do meu pai, o Big Brasa usava fardamentos, isto é, mantinha grupos de roupas que às vezes substituíamos durante as próprias festas. Houve uma noite, em Umirim, que o conjunto mudou de roupa 4 vezes, impressionando a todos os presentes. Isso contribuiu para formar uma falsa ideia, também em Fortaleza, de que o conjunto era composto por pessoas ricas. O Big Brasa procurava acompanhar a moda jovem. Se era camisa de gola rolê, tudo bem, malha, calça estreita, cabelos longos, tudo. As calças Lee e os tênis também faziam parte efetivamente de nosso guarda-roupa. Fazíamos questão, além de ensaiar bastante para fazer o melhor, de procurar também manter boa aparência, pois isso, para nós, era fundamental. Houve o tempo, pelos anos 1969, 1970 e 1971, das calças boca de sino. Era moda total, e quem não as usasse não estava com nada. Nas calças Lee, que foram os primeiros jeans a surgir, nós tínhamos que arranjar umas tiras e mandar emendar na parte de baixo para largá-las, e assim, poder ficar na crista da onda. Em 1966, eu já estava bem legal no violão e encontrei um amigo que tinha um violão. Eu ia trabalhar todo dia e tinha 1 hora de intervalo, e a gente ficava tocando na hora do almoço. Isso mudou tudo. Eu comecei a solar, porque ele não sabia, e eu tinha mais prática, e fizemos um duo. A gente tinha um repertório bom que só. Os Rataplans não paravam. Teve uma época em que tocava de segunda a domingo. Não tinha tempo de assistir os outros grupos, como eu gostaria. Raramente a gente estava folgado para ir a uma festa tocada pelo Big Brasa ou pelos Faraós. Mas a gente sempre estava ligado. No bairro que os Faraós surgiram, no Joaquim Távora, floresceram muitas bandas. Os Atômicos, os Quem, os Besouros, todos da Piedade. Em 1964, 1965, surgiu outra banda, os Besouros, também da Piedade, e eu fui ser o solista dos Besouros. Antes eles eram só voz e violão, com 3 caras cantando. Depois, o líder da banda, Fernando Cruz, se interessou em formar uma banda elétrica. Como ele tinha fixação pelos Beatles, botou o nome de Os Besouros, e faziam versões das músicas dos Beatles. Os Besouros começaram a criar corpo. Ele mandou fazer aquele paletó dos Beatles para nós, levou a gente num sapateiro para fazer as batinhas, comprou os instrumentos todos, aí nasceu os Besouros. Eu fiquei tocando guitarra nos Besouros e baixo nos Faraós. Os Besouros era composto pelo Fernando, eu, Salomão e Aprígio, o baterista. Em 1966, o Fernando, dono dos Besouros, resolveu se afastar da banda. Tirou os instrumentos e deu para os The Dangerous, que tinha o Vicente, com quem se juntou para fazer a banda Os Quem, em homenagem ao The Who. Com os Besouros sem instrumentos, pedindo instrumentos emprestados para tocar. O negócio foi piorando, e a banda acabou. Na mesma época, tinha os Atômicos, da Piedade. Eles me chamaram para tocar contrabaixo, porque o baixista, que tocava violão na noite, estava abusado de tocar no conjunto. Nisso, os Quem estava se desintegrando também, e o Luizinho chamou o Vicente para cantar nos Faraós. O Antônio havia saído da banda. Disse que não queria mais tocar guitarra e só voltava se fosse tocando bateria. Saiu. Passou um tempo fora, depois voltou tocando bateria, sem nunca ter estudado o instrumento. Houve uma mudança, o baixista resolveu sair, e ele me fez o convite. Aí se juntaram os 4 irmãos, Luizinho, Vicente, Antônio e eu.
e começamos a bombar o negócio. As bandas eram chamadas de conjuntos de EE por causa do filme A Hard Day's Night, dos Beatles, que aqui no Brasil saiu com o título Os Reis do Iê, em 1965. Mas, na verdade, elas tocavam rock nacional, como Jovem Guarda, Renato e seus Blue Caps, Os Incríveis, The Fevers. Algumas, como o Big Brasa e os Faraós, também tocavam bastante Beatles. Esse termo EE veio da música She Loves You, dos Beatles. Geralmente, os artistas tinham os cabelos grandes para se assemelhar aos Beatles, Rolling Stones e bandas que faziam sucesso na época. Era uma sociedade bem mais conservadora. Não tinha espaço para tocar. Então os grandes eventos para esse tipo de trabalho, bandas que faziam bailes mesmo, eram nos clubes, muitos clubes e poucas casas noturnas. Os clubes mais populares eram o Clube de Regatas, na Barra do Ceará, o América, na Dom Manuel, o Clube Líbano Brasileiro, já um pouco elitizado, e outros clubes suburbanos. Tinha também o Comercial Clube, na praia de Iracema, o Clube Massapeense, tudo nessa tradição. Alguns clubes de Fortaleza, nos anos 1960, 1970, sofreram muito pelas ações ocasionadas por causa de turmas de bairros e suas famosas brigas. Era o que se chamava de juventude transviada, as gangues da época. Havia, por exemplo, as famosas turmas da Aldeota e da 13 de Maio, cujos confrontos, via de regra, ocorriam no Maguari, clube localizado na 13 de Maio. Presenciamos uma dessas confusões quando tocávamos uma tertúlia de férias em julho de 1969. O Big Brasa tinha iniciado a festinha, e tudo ia indo muito bem, a rapaziada se divertindo normalmente, até que começou a chegar a turma da Aldeota. De cima do palco, a visão sempre foi privilegiada, se bem que, por outro lado, poderíamos ser facilmente alvos potenciais de tudo e de todos quando se tratava de brigas. De repente, quando um dos rapazes da turma da Aldeota atravessava o salão, muito bem encerado, com toda a pose, escorregou e levou uma tremenda queda. O que seria um fato normal transformou-se por conta de uma vaia que ele levou da turma da 13 de Maio. Daí para o começo da briga foi rápido. Quando menos espero, vejo um dos caras levantar uma cadeira. Quem conheceu o Maguari sabe o tipo de suas cadeiras, de madeira e bem pesadas, e atingir seu adversário bem na testa. Foi uma só cacetada, e o cara ficou estatelado no chão. O que se viu depois foram cenas de vandalismo e de destruição. Mesas, cadeiras, garrafas e copos voando de lado a lado, no confronto entre as turmas. Por alguns instantes continuamos a tocar, mas depois, com o aumento do tumulto, instintivamente alguém do conjunto sinalizou para que todos se protegessem de eventuais copos perdidos. Fiquei observando aquilo tudo de um canto do palco, por trás de uma das caixas de som. Logo em seguida, o Edson Girão achou por bem anunciar ao microfone, com voz de locutor de transmissões de lutas de boxe, para fazer graça, primeiro assalto, como se fosse uma luta real. Para que ele disse isso, logo um dos brigões jogou um copo em nossa direção. Por sorte, ele bateu no prato da bateria, quebrando-se e espalhando cacos de vidro por todos os lados. Imediatamente desligamos o sistema de som, e o Edson deve ter reconhecido sua tremenda mancada e o perigo de sua brincadeira. Essa tertúlia não teve prosseguimento, pela anarquia ocasionada pela briga. Ao final, quando estávamos saindo do clube, vi um dos envolvidos na briga sendo carregado, na calçada, com o rosto todo cortado por uma garrafada. Quando a gente formou o conjunto, a gente formou para tocar naquelas festas do próprio colégio, festa do Dia dos Pais, Dia das Mães. Só que começou a tomar uma dimensão um pouco maior, a gente começou a se profissionalizar. Quando a gente começou a tocar profissionalmente, pegamos um contrato de 6 meses no Clube América. Esses 6 meses no América ficaram para a história de Fortaleza, porque o América lotava de um jeito que metade ficava dentro e metade ficava fora, porque não cabia. O point era o América. Quando os Faraós começaram a despertar para a musicalidade, existia um local na Praça do Ferreira, em frente ao Cine São Luís, onde, todas as tardes, todo mundo de banda se encontrava lá. Porque lá é que apareciam os contratos, todos os empresários estavam lá, todos os donos de banda estavam lá. Quem quisesse contratar uma banda ia para lá e contratava.
Os faraós não andavam muito por lá. Mas as pessoas falavam muito bem da gente, porque, logo de início, começamos a lotar o América, depois fomos para o Clube do Líbano. Para você ter uma ideia, da metade do salão até o palco, era todo mundo de braços cruzados olhando a banda tocar. Da metade para trás era onde o pessoal dançava, o que na época não era comum, porque as bandas iam para fazer o povo dançar. Mas, como os faraós eram uma banda show, as pessoas ficavam admiradas pela forma como a gente executava. Eram 4 músicos em cima do palco, com instrumentos rústicos, não tinha esse equipamento que tem hoje, então a gente se aprimorava pela parte vocal. A gente tocava músicas com 3, 4 vozes, e as pessoas achavam incrível. Os 4 cantavam, e cantavam bem. E isso foi nos dando uma fama. A gente morava na Piedade, na Avenida Visconde do Rio Branco, e o quarto da gente era o lugar de ensaio. Tinha 2 caixas Giannini Tremendão encostadas na parede, a bateria encostada no canto. Uma cama, 3 redes. A gente dormia os 4 ali, com os instrumentos. A gente tinha um toca-fitas de rolo que era ligado em um rádio Philips grandão. Passava a noite até umas 3:30 da manhã acordado, com ele ligado na Rádio Tamoio, na Mundial e na BBC de Londres. A gente revezava. Um dia era eu, um dia era o Antônio, no outro era o Vicente. No dia seguinte, de manhã, a gente ia escutar as músicas gravadas, só tocava música americana. Então a gente escutava as músicas bem direitinho, tentava copiar as letras, tentava traduzir, para saber o que o cara estava dizendo. Assim a gente estava sempre na frente. Os ensaios eram divididos em 3 etapas. Um dia de ensaio era só isso. Vamos escutar só a melodia, e colocava as músicas para tocar. No outro dia era para tirar só o vocal. O Luizinho é quem era o mentor do negócio. Tua voz é essa, a tua é essa, e a tua é essa. Aí, no outro dia, era instrumento e voz. E dessa maneira ensaiavam os faraós. Nunca ninguém viu um vocal tão bom quanto Deus faraós naquela época. Cansamos de tocar. E depois do show uma pessoa subia no palco e ficava procurando o gravador, achando que não era a gente que estava tocando. Então houve uma transição de você chegar numa cidade do interior para tocar numa festa com 4 ou 5 músicos, e as pessoas acostumadas a verem no palco 10, 12. As pessoas não acreditavam. Uma coisa era tocar numa tertúlia de colégio, outra coisa era tocar numa festa, num baile conhecido, como aconteceu no Crato, no famoso Crato Tênis Clube, uma festa tradicionalíssima na qual chegaram os Rataplans para tocar, com 5 pessoas. Os diretores do clube ficaram apavorados, mandaram chamar um grande conjunto de lá, os Águias, para ficar na regra 3. Se os Rataplans não prestassem, os outros assumiriam. Mas, em meia hora, o conjunto teve que ir embora, porque os Rataplans já tinham dominado o pedaço. Havia sempre uma desconfiança, porque era uma coisa que estava a se formar na cabeça das pessoas. O Big Brasa sempre teve um repertório variado, que atendesse à maioria. Tocava músicas de muitos estilos, sendo preferencialmente um conjunto de iê, ritmo quente no movimento que constituiu a Jovem Guarda. Mas, quando tocávamos no interior, tínhamos que estar preparados para tocar de tudo: shots, forrós, sambas, boleros, mambos e valsas. Outra novidade que apresentávamos, por sugestão de meu pai, era a inclusão de músicas antigas com ritmos e arranjos modernos. O pessoal do conjunto não vibrava muito com isso, mas, na verdade, causou grande sucesso. A primeira vitrine de rock televisiva em Fortaleza era a TV Ceará Canal 2. Isso em 1964. A televisão em Fortaleza foi inaugurada em 1960. Só tinha esse canal de televisão e não existia transmissão em cadeia nacional. O que existia mesmo eram os filmes e seriados que vinham pra cá ou as programações locais. Tinha um programa chamado TV Juventude, que era às 17 horas, na terça, no Canal 2, preto e branco, comandado pelo radialista Paulo Lima Verde, um grande mentor do rock em Fortaleza. Jurandir Mitoso e Paulo Lima Verde foram os 2 grandes que divulgaram o rock aqui no Ceará. A partir dos Rataplans, os clubes começaram a perceber essa nova tendência jovem. Posteriormente, surgiram outras bandas como os Desafinados, os The Dangerous e outros grupos.
Cada bairro de Fortaleza, pelo conhecimento da Jovem Guarda, tinha praticamente a sua banda. O pessoal tocava pelo prazer de tocar, prazer de comprar equipamento, trabalhar para pagar o equipamento e prazer de participar daquele movimento que estava havendo. E, em geral, os clubes começaram a absorver essa nova tendência. O TV Juventude, do Paulo Lima Verde, era aos sábados, no fim de tarde, ao vivo. Não tinha gravação. Ele tinha alguém que fazia contato com os grupos. Os Rataplans tocaram muito, era frequente. Teve uma vez que entramos no programa andando num Calhambeque Ford, dentro do estúdio da TV Juventude. O estúdio era enorme. Entramos no Calhambeque, descemos e começamos a tocar. Acho que tocamos umas 4 músicas nesse dia. Mas era precário demais. Primeiro que a banda tinha que levar todos os instrumentos. Microfone para cantar. Só tinha um girafa, que eram só para o som do grupo todo. Não tinha mesa de áudio para separar os instrumentos, então o som não era grande coisa, não. Mas foi um programa que marcou época na cidade. Na década de 1960, os faraós eram convidados para se apresentar na televisão. Só tinha um canal, TV Ceará Canal 2. A gente se apresentou em alguns programas, e nessas apresentações, eles pagavam um cachê para os músicos se apresentarem. A gente se apresentou nos programas TV Juventude, porque hoje é sábado, show do Mercantil. Os faraós se apresentaram em todos esses programas de auditório que tinha. O bom é que a gente se apresentava e ganhava um cachê. Hoje é o contrário. Se você quiser tocar na televisão, tem que pagar. O programa do Paulo Lima Verde, TV Juventude, abria espaço aos sábados. O som que tinha no canal 2 era um microfone para pegar tudo e caixas de som de 10 watts, de 8 watts. Isso em 1967, 1968. O Big Brasa passou a tocar no show do Mercantil, que era o programa do Augusto Borges. Só que eu saí do Big Brasa para tocar no The Monkees. A proposta era um rock mais radical, nada de Jovem Guarda, só tocava música internacional. Beatles, Rolling Stones, Steppenwolf, Led Zeppelin, entre outras. O conjunto Big Brasa teve uma presença marcante e frequente na televisão cearense por quase 7 anos, fator que influiu de forma significativa na divulgação do grupo em Fortaleza e, de modo especial, no interior cearense. O ingresso do conjunto na televisão deu-se por ocasião de um festival nordestino da música popular, quando o Big Brasa acompanhava o Ednardo, na música Beira-Mar, no Náutico Atlético Cearense. Nessa ocasião, o conjunto estava muito bem ensaiado e produzia arranjos musicais belíssimos nas músicas que executava. Na final desse festival, a música do Ednardo tirou o primeiro lugar. Nessa apresentação, o grupo foi observado pelo radialista e apresentador de TV Augusto Borges, que comandava naquela época o programa Show do Mercantil, levado ao ar aos sábados pela TV Ceará Canal 2, antiga emissora de rede Tupi de televisão, cujo logotipo era um índiozinho. Esse programa era patrocinado pelo Mercantil São José. Pois bem, o Augusto ficou empolgado com o conjunto e, naquela oportunidade, nos convidou para participar de seu programa. Assim foi o início de nosso contato com a televisão. Se em Fortaleza a televisão divulgava o Big Brasa suficientemente, no interior a penetração do Big Brasa era intensa, a divulgação era enorme. No início, apenas a TV Ceará existia. E, por isso mesmo, durante muitos anos, sua imagem foi única no interior do estado em se tratando de grupos musicais. Imaginem só, nos anos de 1970, um conjunto que aparecia todos os sábados num programa de audiência total no interior, visto que a Embratel ainda não possibilitava transmissões do sul do país. Quando o Big Brasa chegava a qualquer cidade interiorana, obtinha enorme repercussão. Todos os musicais da época, que não eram muitos, a televisão começando, eles tinham uns 8 grupos, só, para fazer essa parte dos musicais, então tinha muito interesse em que as bandas se apresentassem. A gente se tornava um ícone maior, todo mundo via na televisão e também queria ver pessoalmente, ao vivo. Quando a gente se apresentava em colégios, principalmente colégio de freiras ou escola normal, para sair inteiro de lá, tinha que sair escondido, era uma gritaria, o mulherio queria rasgar as roupas, era uma loucura. O programa TV Juventude era nos moldes do João Inácio Júnior, do Sábado Alegre, do Will Nogueira, naqueles moldes.
Nós Átomos éramos a banda oficial, então, quando chegava um cantor de fora, uns 2, 3 dias antes, nós treinávamos as músicas dele, aí, na hora da apresentação na televisão, nós o acompanhávamos. E também tocávamos as nossas músicas. A banda que eu tocava começou a ficar boa a ponto de a gente ser convidado para tocar num programa de televisão da TV Ceará Canal 2, isso em 1967. A gente ainda não tinha nome. Tentamos botar um nome em inglês, de não sei o que, como The Beatles e The Rolling Stones. Tinha o Pássaro Canário, e o meu pai disse, por que vocês não põem os canários? E eu disse, porque parece os canalhas. Mas que tipo de canário era? Era canário belga, então vamos colocar The Belgas. Aí fizemos os The Belgas. A gente não imaginou a proporção que ia tomar, atrapalhou meus estudos, porque começou a ter contratos importantes para acompanhar artistas importantes, como Jerry Adriani, Vanderléa, Clara Nunes, Erasmo Carlos, Rony Von. Isso deu experiência para mim, que fui aprendendo na marra. Não tinha escola de música, não tinha barzinho como hoje em dia, que você vai num barzinho e tem um palco lá, você vê a banda tocando. Naquela época, só tinha os clubes, Líbano, Náutico, Regata, Siriati, Massapeense, clubes de subúrbio. O diretor do clube pagava, você tocava 2 ou 3 horas, e o pessoal dançava. Foi quando, em 1968, surgiu o Festival da Jovem Guarda aqui no Ceará e para o Nordeste. Esse festival aconteceu no Clube Santa Cruz, e participaram 6 ou 7 bandas de Fortaleza. A mesa julgadora era comandada pelo professor e maestro Orlando Leite. Quando terminamos de tocar, ele falou pra gente, vou falar o que eu sinto. Vocês foram o único conjunto que tocou música, o resto aí era só arranjo. Aí a gente pegou corda mesmo. Nos preparamos para tocar na edição do festival no Recife, lá também tinha 5 ou 6 bandas para competir. Além dos Brasas, tocou também a The Beards, de Recife, Pernambuco, que era a favorita. Tinha também os 4 Loucos, da Paraíba, na qual tocava o Zé Ramalho, e bandas de Sergipe e do Rio Grande do Norte. Ninguém estava esperando, quando terminamos de tocar, um dos jurados foi anunciar no palco, primeiro lugar, os Brasas, de Fortaleza. Aí eles criaram o maior problema, as outras bandas não queriam se conformar, porque nos Brasas tinha 2 metais, um pistão e um sax. Criaram o maior problema dizendo que não era a banda de Jovem Guarda, mas o pessoal que estava julgando, na bancada, só era músico de primeira. Foram bem claros, nós tínhamos ganhado o primeiro lugar. Existia uma promessa para gravar um LP pela Rosenbli e fazer uma excursão por todo o Nordeste, mas não aconteceu nada disso, foi só papo furado. Viemos embora para Fortaleza. Foi quando a banda tomou um impulso enorme. O nome Os Brasas ficou lá em cima. Mas o grande sonho era gravar o primeiro LP. Era uma época que não tínhamos gravadora, você só tinha gravadora em Recife, que era a Rosenbli e o selo Mucambo. Ou tinha que ir para Odeon, RCA, CBS, Continental ou Copacabana, que eram as gravadoras dos grandes artistas. Para você gravar, você tinha que ir para lá. É tanto que os Brasas, quando gravaram o disco, saíram de Fortaleza para gravar no Rio de Janeiro. O Som Quente é praticamente uma gravação independente. Eles gravaram lá no estúdio da gravadora, mas foi um disco particular. Nosso empresário, Glauber Portela, patrocinou nossa ida pro Rio de Janeiro para gravar nosso LP na Rio Som, a mesma gravadora onde o Ivonildo gravava. Lá gravamos o LP Som Quente, 1968. Passamos uns 3 meses no Rio de Janeiro gravando o disco, demorava demais. Já fazia 2 anos que existíamos como os Brasas, até que, quando fomos gravar o LP, o cara da gravadora, Mergulhão, disse que não poderíamos usar o nome Os Brasas no disco. Pra gente, foi um golpe. Havia um grupo do Rio Grande do Sul, que já tinha gravado lá, com esse nome. Os gaúchos The Jetsons tinham mudado o nome para Os Brasas e gravado no Rio Som, por isso não podíamos usar mais. Lá no Rio mesmo, nos reunimos e discutimos um novo nome. O nome Os Brasas não podia sair, nós éramos 6, e assim ficou Brasa 6. Depois da gravação, viemos embora para Fortaleza. Depois eles mandaram os LPs. Com os discos na mão, fizemos muito sucesso pelo Nordeste. Foi a melhor época,
A gente era muito unido, todo mundo solteiro. Fazíamos excursões pelo interior, viajamos muito pro Piauí, pro Maranhão, vendemos muitos discos, foi um sucesso enorme. Na época que as bandas começaram a florescer, criar impulso, surgiu The Dangerous, no Colégio João Pontes. No João Pontes também surgiram os Brazas. Os Brazas ganharam um concurso de bandas de rock Jovem Guarda na Rádio Assunção. Depois mudaram o nome para Brasa 6. A minha banda, os Faraós, surgiu por volta de 1968, 1969. Só que antes já existiam outras, como os Brazas, The Dangerous, os Besouros, Rataplans, que foi a primeira. The Belgas, que tocava muito Beatles. Tinha The Crazy, os Simples, Tremendões, Supersom, Som 2000 e tinha um conjunto chamado Os Desafinados, que também foi muito bom. Existiam muitos clubes em Fortaleza, inclusive muitos já se acabaram. Por exemplo, o Clube Iracema, que foi um clube que tinha um glamour muito grande, e hoje é a Receita Federal. Aí tinha o Clube Quitandinha na Avenida Pontes Vieira, que não existe mais. Tinha o Clube Ícaro, que era na bifurcação da Visconde do Rio Branco com a Avenida Aguanambi. Aí tinha o Clube Líbano, que não existe mais, o Clube Maguari, que teve um glamour muito grande. Tinha o Clube Regatas, que hoje é o Cuca Che Guevara, e assim os clubes começaram a morrer, mas o Náutico ainda existe, o Ideal ainda existe. O Clube dos Diários foi transferido. E esses grupos, na época, tinham os locais para tocar. Existiam os festivais de conjuntos em 1968, 1969. Esses grupos tinham essas influências da Jovem Guarda, era muito Renato e seus Blue Caps, Golden Boys, Fevers e Beatles. O Big Brasa participou de alguns programas de rádio levados ao ar pela Rádio Assunção, Rádio Dragão do Mar de Fortaleza e Ceará Rádio Clube. O primeiro deles foi na Rádio Assunção, em um programa apresentado pelo radialista Aurélio Brasil. As condições técnicas para a apresentação de um conjunto musical eram mais do que sofríveis. Um estúdio apertadíssimo, de uns 10 metros quadrados mais ou menos, apenas um microfone para captar todo o som do instrumental e das vozes. Imaginem só, e a apresentação ao vivo. O operador de áudio desse programa, mesmo se quisesse ou se soubesse, não teria nenhuma condição de mixar um instrumento ou equalizar o som geral do grupo. Saía do jeito que fosse mesmo, tudo na base do improviso. Um fato interessante que nos chegou ao conhecimento muito tempo depois de ter acontecido, foi que durante a apresentação do Big Brasa nesse programa de rádio, o nosso amigo Lubi, de Messejana, que era auxiliar do programa, nos intervalos chegou para nós com a notícia de que os telefones da emissora não paravam de tocar. Segundo ele, os ouvintes elogiando o conjunto e pedindo mais músicas. A verdade, nesse caso, por ele escondida, é que o pessoal telefonava para pedir para nos tirar do ar. O bairro da Piedade era considerado a Liverpool do Ceará. Cada esquina tinha um barzinho com uma banda. Toda semana tinha shows de bandas ao vivo. A inauguração dos Rataplans como grupo profissional foi a partir de abril de 1966, com um concurso na Rádio Iracema, de Fortaleza, um concurso de grupos musicais. Participaram 4 conjuntos. O único jovem era o Rataplans. Os outros eram conjuntos já famosos, e o Debrando, Ribamar, eram conjuntões de 10, 12, 15 pessoas. E a gente chega com um apelo de juventude, cantando Beatles, Renato e seus Blue Caps, e ganhamos o concurso pelo aplauso popular. Éramos 4 meninos, eu, sobretudo, moleque, meu irmão um pouco mais velho do que eu, e os outros 2 já um pouco mais adultos, mas ainda jovens. Foi um sucesso. No mesmo dia, nós já fomos tocar num vesperal no Clube de Regatas, Barra do Ceará. Os contratos começaram a aparecer, mesmo a contragosto com relação a mim, porque eu sabia que ia ter dificuldade de conciliar o estudo com a música. Daí pra frente, saímos tocando no estado do Ceará todo, nos estados vizinhos, no Piauí, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco. Às vezes, passava um mês viajando e tocando, até 1969, quando eu entro na faculdade de Direito. Aí complicou de vez. Em 1970, eu já casado e cursando o 2º ano de Direito, não tinha mais condição de convencer os professores que eu não ia fazer prova porque tinha uma festa não sei onde. Eu tinha que optar e acabei optando pelo estudo. Para se ter uma ideia do que rolava nas noites de Fortaleza, segue uma relação de alguns clubes que existiam na época,
nos quais o conjunto Big Brasa atuou por várias vezes. O Balneário Clube de Messejana, a Sociedade Bairro de Fátima, o Clube de Regatas Barra do Ceará, mais adiante o Clube Iracema, o Líbano, o Iate Clube de Fortaleza, o Ideal Clube, o Náutico Atlético Cearense, o América Futebol Clube, o CRA, Clube Recreativo da Aerolândia, a Cofeba, Colônia de Férias dos Funcionários do Bento Alves, o Recreio dos Funcionários, o Clube General Sampaio, o Vila União o Massapeense, a AABB, Associação Atlética do Banco do Brasil, o Clube dos Diários, o Clube do Jornal O Povo, na Messejana, o Clube da Caixa Econômica, o Maguari e o Memphis Clube do Antônio Bezerra. Um dia, eu cismei de fazer uma banda, e que ia tocar guitarra, mas não tinha guitarra. Tinha instrumentos na mesbla, mas eram caros, a gente era estudante, então mandei fazer uma. Tinha um cara numa loja na rua Liberato Barroso, eu estudava no Liceu do Ceará. Do liceu, passei na loja, mostrei uma foto que tinha numa revista, quero uma guitarra igual a essa aqui, e ele fez. Meu primo tocava bateria em uma banda e ele estava desempregado nesse tempo. Comprei uma caixa usada, e a gente começou a tocar. Arranjamos um baixista. Tocamos à noite pros amigos, em um aniversário. Um amigo disse, por que vocês não tocam no intervalo do show da gente lá no Comercial Clube, na praia de Iracema? A gente, nervoso, a primeira vez que eu ia me apresentar ao vivo, uma matinal, com o clube lotado. Naquela época, nós tínhamos apenas a loja As Torres, que até o símbolo era a Torre Eiffel, e a BD Sport, que na época já existia. Eram as duas principais lojas que você podia comprar uma guitarra ou um contrabaixo. Os nossos instrumentos eram muito bons, apesar de muita gente achar que não. Só tínhamos duas caixas Giannini gigantes, possantes, e a minha bateria era uma bateria brasileira, uma Pinguim, mas excelente. A história das bandas de rock, o fervor mesmo, foi de 1967 para cá. De 1968 a 1970, eu participei de um grupo de baile chamado Os Canibais. Na época eram os Faraós, os Canibais, Big Brasa, os Desafinados, os Ken, os Belgas, nós éramos amigos. Foi a época dos bailes que eu toquei. Nós ensaiávamos na casa do meu pai, na casa do pai do Will, do pai do Francisco Pirrita. Na época não tinha esses estúdios de hoje. Nós começamos como uma brincadeira em casa, com 2 violões, depois compramos 2 guitarras, um amigo nosso entrou no baixo, outro na bateria, uns foram saindo, outros foram entrando, foi crescendo, até que ficou uma formação definida. A gente ganhou um concurso na TV Ceará Canal 2, no programa TV Juventude, do Paulo Lima Verde. Quem ganhasse no programa passava um mês na televisão, se apresentando todos os sábados. Como naquela época só tinha a TV Canal 2, a TV Tupi, nós viramos os garotos da TV. E a gente fez muitos bailes, muitas festas. Nós todos éramos estudantes, e nossos pais, preocupados, nos alertando que a gente estava tocando de segunda a domingo, direto, por causa do efeito da televisão. As festas que eu comecei a participar vendo os primeiros conjuntos aqui em Fortaleza foram as festas de fim de ano. Você se informava através do clube. A mais concorrida era a dos Faraós, do Luizinho. Eu ia para as festas para ver a banda tocar. Lembro de assistir aos primeiros shows do Faraós no Clube Líbano Brasileiro. Os belgas viraram uma banda de baile, mas ainda tocando na televisão, acompanhando os artistas. Tocamos na feira de moda que houve na Bezerra de Menezes, tocamos na FENACE, Feira Nacional do Ceará. Na Feira Nacional, a atriz Araci Balabanian fez uma cena da novela Antônio Maria, TV Tupi, 1968. Ela disse, alguém sabe tocar o tema da novela? E eu respondi, eu sei, só que o tema original era um fado. Fui ao camarim, tirei o solo com a guitarra desligada e, na hora da cena, fiz o solo do tema da novela. Havia um holofote nela e outro em mim fazendo o tema. Essa novela fez tanto sucesso na época que, no último capítulo, a cidade parou. Eu tinha um rádio que eu ligava com a Rádio Mundial, do Rio de Janeiro. Aí tinha um gravador de rolo que eu ligava o rádio e escutava o Big Boy. O Big Boy chegava, agora nós vamos lançar o primeiro sucesso. Aí pá, soltava música e eu gravava. Quando eu terminava de gravar, voltava e ia ouvir a música. Prestou? Fica. Não prestou, eu apagava e esperava por outra. E ficava nisso até às 13h30, 4 horas da manhã. O que aconteceu? Tomorrow, música do Paul McCartney. Quando ele lançou, a gente gravou
eu tirei a letra e começamos a tocar Tomorrow nos shows em Fortaleza. 2, 3 meses depois, ela começou a aparecer no rádio, e o pessoal dizia: olha a música dos Faraós, porque ninguém sabia quem era, e o pessoal só via a gente tocando. O Big Brasa teve uma época que tocava em vários clubes de Fortaleza, Clube de Regatas da Barra do Ceará, Clube dos Diários, além do Balneário Clube de Messejana. Tocava até nos clubes ditos como elegantes, como o Náutico. De repente, houve um boom em Fortaleza das bandas de jovem guarda. Até 1964, eram aquelas bandas estilo caribenha, as bandas imensas, com sax, pistão, trombone de vara, violoncelo, aquele contrabaixo de guarda-roupa. O que existia de elétrico era um violão, mas muito tímido, com uma caixinha de som que parecia um rádio. O baterista, sempre muito esparrento, chocalho, 2 cantores. As bandas eram imensas e privilegiavam o samba, o bolero, foxtrot, salsa, merengue, rumba, cúmbia, mambo. Isso era o must da época, em todos os clubes. Você parecia que estava no Caribe. De uma hora para outra, com os Rataplans abrindo espaço, começaram a entrar as bandas de jovem guarda. Em 1964, 1965 e 1966, as bandas começaram a fluir. Fortaleza foi uma espécie de Liverpool nesse aspecto, no sentido de que todo mundo queria tocar, e os clubes só queriam saber dessas bandas novas. Os clubes tinham retorno garantido, além do fato de que era menos complicado você botar 4, 5 garotos tocando no palco, com os amplificadores pequenininhos mesmo, apesar de fazer uma zoada incrível. Os diretores dos clubes reclamavam: coisa horrível. Ah, meu Deus! São loucos esses cabeludos. Mas os clubes enchiam, tinham retorno. E, de uma hora para outra, as bandas tradicionais sofreram um impacto. Bandas caríssimas, com 8, 10 músicos. E os Monkeys eram 4 e lotavam os clubes. O Clube Líbano ficava cheio de gente. Eram a gente e os Faraós, do Luizinho Magalhães, isso em 1970. Existiam os sábados do Líbano nas noitadas de sábado, com os Monkeys nas primeiras 2 horas e os Faraós nas 2 horas seguintes. Era só rock pauleira, nada de jovem guarda, inclusive com luz negra. O Clube Líbano virou uma espécie de cavern club. Nos anos 1960, as diversões da vida noturna de Fortaleza se caracterizavam por bailes em clubes, diferentemente do que ocorre hoje em dia, com os mega-shows em casa de espetáculos de grande porte. Quem viveu os anos dourados certamente tem saudade das festas desse período. A turma mais jovem tinha uma tradição chamada de bomba atômica, que era mistura de várias bebidas. Botavam cinzano, botavam rum, enchia o copo com umas 4 bebidas diferentes, que era para fazer as bases para ir para as festas. Eu não fumava nem cigarro, mas, naquele tempo, as drogas que apareciam eram só baseado. Graças a Deus, nunca precisei de bebida alcoólica ou de nenhum outro tipo de estimulante para tocar. Em funções no Big Brasa como guitarrista solo, especialmente nos temas onde havia muitos improvisos, sentia muitas vezes uma sensação espetacular, indescritível, quando a própria música me elevava o espírito de forma que eu não conseguia ver ninguém naqueles momentos, parecendo estar em um mundo inteiramente novo e espetacular. Ou seja, a própria música me embriagava. Nós tocamos em vários locais, e a maioria das festas era em colégios e nos clubes. Tocávamos no Náutico, no Líbano. Naquela época, os clubes tinham muita força. Hoje nem existem mais esses clubes, acho que o único que restou foi o Náutico. Até o Clube Maguari, que tinha força muito grande na época, também desapareceu. Inclusive tocávamos num clube que pouca gente conhecia, que era o Clube do Industrial, no centro da cidade. Também tínhamos um contrato com a TV Tupi Canal 2, onde tocávamos todos os sábados. Como a gente tocava na televisão, nós ficamos muito conhecidos, porque naquela época só existia o Canal 2, então a penetração do Canal 2, principalmente no interior, era muito grande. Todo o interior via a gente. Lembro de 2 viagens que fizemos, uma para Jaguaruana, se não me engano, para a posse do prefeito, e também fomos contratados para tocar em Quixeramobim, em uma festa de aniversário. Nessa viagem que nós fizemos para Quixeramobim, nós tocamos 4 horas, que era o contrato. Você tocava 2 horas, descansava 15 minutos.
Geralmente a gente jantava no intervalo e tocava mais 2 horas. Quando nós terminamos de tocar, os caras lá queriam que a gente tocasse mais 2 horas. Não tinha mais condições, né? Depois de uma viagem daqui pra lá, tocar 4 horas seguidas e depois mais 2 horas, não tinha condições. Aí deu confusão. Quiseram invadir o palco, quebrar os instrumentos. Se não tivesse a intervenção de algumas pessoas da cidade, alguns políticos, teria sido um negócio feio mesmo. Os Canibais foi a única banda de rock do Ceará que tocou no altar da Igreja de Fátima, na Missa dos Jovens. Isso foi em 1966. Por quê? Em 1965, o The Brazilian Beatles foram a primeira banda de rock do Brasil a tocar numa igreja, e o padre da Igreja de Fátima achou a ideia bacana para atrair os jovens e convidou a gente. Tinha uma associação dos clubes elegantes, Náutico, Iate, Ideal, Líbano, não chegavam a 10. E tinha a associação dos clubes de subúrbio, uma liga suburbana, eram bem uns 150. Era clube que não acabava mais. Os clubes elegantes não se misturavam com os de subúrbio. Mas houve um desencontro de contrato. Os Rataplans foram tocar no Réveillon em Floriano, no Maranhão. Só que alguém vendeu um show na mesma data para um clube chamado Tiro e Linha, no Jardim América. Era um desses empresários que tinha pela rua. E os Rataplans foram tocar no Maranhão sem saber desse contrato. E o Tiro e Linha ficou esperando. Isso rendeu aos Rataplans 1 ano de suspensão de tocar na Liga de Clubes do Subúrbio. Mas isso elevou o foco dos Rataplans para os outros clubes e restaurantes da beira-mar. Num primeiro momento, até a gente se estabilizar, terminamos fechando um contrato para tocar bem 6 meses numa boate, num cabaré mesmo na Praia do Futuro, chamado Sarong. E eu nunca vi um lugar de maior ordem e respeito do que esse cabaré. E, por uns 6 meses, todas as sextas-feiras a gente estava tocando lá. Tudo que você possa imaginar de música, a gente tinha que fazer na época, tocar de igreja a cabaré. Os Faraós, quando se profissionalizou, comprou equipamento próprio e ficava na casa dos meus pais, onde a gente morava. Dentro do quarto da gente já tinha um estúdio, aí dormia e acordava em cima dos instrumentos. Mas antes, a gente ensaiava no colégio. Os Faraós teve uma fase em que uma irmã do colégio Assunção se interessou pela banda e nos ajudou a comprar um equipamento. Compramos um equipamento todo novo na Mesbla. Aí ela ficou arranjando festas, arranjou um empresário, e, no dia que a gente terminou de pagar esses equipamentos, ela desapareceu com o equipamento. Ela montou um conjunto, lá para a banda do bairro Pio XII, chamado Santos. O conjunto Os Faraós foi um dos grupos de rock de muito sucesso que existiu em Fortaleza. Tinha uma marca registrada. Repertório quase que totalmente direcionado para músicas em inglês. Não tocavam samba nem para fazer remédio, como se diz popularmente. Sempre muito bem ensaiado, possuía um vocal muito bom e apurava seus arranjos de forma a ficarem idênticos aos originais. Seu líder era o habilidoso guitarrista solo Luizinho, também possuidor de uma magnífica voz. O som dos Faraós era inconfundível. O meu pai sempre disse que gostava mais dos Faraós do que dos Beatles. Passei a integrar o conjunto como tecladista, alguns meses após o Big Brasa ter encerrado suas atividades. Nessa época, os Faraós também estavam um pouco desmobilizados, e as condições do mercado de trabalho não eram muito favoráveis, pela existência de uma grande quantidade de conjuntos em Fortaleza naquele período, além das inúmeras discotecas que invadiram a cidade com som mecânico, tomando o campo de trabalho dos músicos. Foram inúmeros os bailes e shows que participei nessa temporada com os Faraós, entre os anos de 1973 e 1977. Os Faraós eram um grupo excelente. Os meninos cantavam muito bem, tocavam muito bem. Vi vários shows deles, nos colégios, nos grêmios, nos clubes. Em um dos shows do Big Brasa, um show que eu estava só cantando, porque eu cheguei a tocar guitarra base e baixo também, eu, empolgado com o filme Woodstock que tinha o Roger Daltrey, do The Who, rodando o microfone como se fosse um laço de cowboy, fui fazer isso com o microfonezinho da gente. Nessa brincadeira, o microfone sacou fora e tirou um fino da cabeça do baterista. Teve uma festa de 15 anos que a gente tocou na Avenida Barão de Studart, eu tô tocando, e de repente 3 pessoas em cima do palco, procurando não sei o quê. E eu perguntei, do que vocês estão atrás? E eles, estamos procurando onde é que está o gravador que vocês estão dublando.
Uma vez eu fui tocar com os besouros um baile à noite, lá no Country Club. Chegando lá, a caixa de baixo pifou. Tinha uma radiola bem grande encostada no canto do palco, e a gente resolveu religar essa radiola para ver se dava certo usar como a caixa do baixo. Quando o assistente da gente meteu a tomada da radiola na parede, deu aquele papoco que faltou luz no clube todo. Aí não teve mais festa. Ao ouvir umas gravações, a fim de escolher músicas para o nosso repertório, eu notava alguns sons de guitarra super pesados, mas não sabia como é que os caras conseguiam aquilo. Vendo um filme musical e lendo um pouco sobre conjuntos, soube que existia um aparelho que, conectado à guitarra, produzia aquele som rachado e distorcido. Esse tal aparelho se chamava distorção. Na verdade, eu nem sabia o nome do aparelho direito. Um belo dia, disse para o Júlio Matos que estava querendo comprar uma distorção, mas não sabia onde. Para meu espanto, ele tinha uma revista de eletrônica com um esquema, ou seja, um diagrama de montagem de uma distorção. Foi demais. Ele ficou interessadíssimo e disse que poderia tentar montar a tal distorção. Compramos todos os componentes necessários, e depois de poucos dias, estava ele, lá em casa, com uma caixinha de metal tirada de alguma sucata. Com muito cuidado, localizarmos quais os locais de entrada e de saída, fizemos os cabos necessários e pronto. Suspense total. Após ligar tudo, peguei a guitarra e toquei algumas notas. De início, nenhuma alteração, e ficamos naquela, os dois meio sem jeito, sem olhar um para o outro. Fui tocando mais um pouco e mexendo nos dois potenciômetros que o aparelhinho possuía. De repente, o som ficou mais forte e pesado, começando a distorcer. Nessa hora, eu comecei a rir muito e a dizer: "É isso aí, olha cara, esse é o som que estava querendo, deu certo." O equipamento era bem rústico, a bateria, simples, não existiam aquelas peles de nylon, a gente usava couro de carneiro, você tinha que molhar, empachar todo e botar na bateria. Aí você saía acochando. Em época de chuva, para você tocar numa festa, era um Deus nos acuda, tinha que vir com fogo para aquecer as peles, porque, com a umidade e o frio, as peles começavam a afrouxar. Depois a gente comprou uma Pinguim. As caixas, uma era velha tremendão, da Giannini, que era de guerra da moçada, a da guitarra, e a Thunder Sound era a do baixo. O primeiro sistema de som que chegou aqui na Mesbla os faraós compraram. Era um A100, um sistema de som de voz que a Giannini tinha lançado. As bandas tocavam com o seguinte: 2 microfones na frente, ligados na caixa de guitarra, e dali saíam guitarra e voz, era rústico demais. Mas a gente tinha pique, tinha força, tinha fome de música, e isso era importante. Em 1971, o Big Brasa participou de um festival de rock realizado no auditório da Universidade Federal do Ceará. Preparamos algumas músicas, escolhidas cuidadosamente, de modo a causar o maior impacto possível, pois sabíamos que o evento seria muito bem divulgado e que boa parte de nosso público, sem dúvida, tomaria conhecimento da nossa atuação. Dentre as músicas, um blues, no melhor estilo de Jimi Hendrix, com um tema especialmente criado por nós, cuja harmonia possibilitava improvisações para a guitarra solo, do jeito que eu mais gostava. Além de estar, naquele tempo, com uma guitarra excelente, contava ainda com a ajuda de uma distorção e de um pedal tipo wah-wah, ambos de boa qualidade. O Big Brasa foi o último grupo a se apresentar, dos 4 conjuntos participantes. Os organizadores do festival fizeram essa escolha de propósito, creio eu, pois conheciam nosso potencial de fogo, naquele momento, para fechar com chave de ouro aquela apresentação. Ao chegar a nossa vez, subimos no palco, ligamos nossos equipamentos e sentamos o porrete, como se diz na gíria. No primeiro tema apresentado, os aplausos e a vibração da galera foram enormes, o que aumentou de forma significativa nosso entusiasmo. Antes de iniciarmos a segunda música, chegou a equipe de filmagem do Canal 10, a televisão Verdes Mares, da Rede Globo. Naquele tempo, as televisões ainda não tinham câmeras gravadoras de videotape, e os eventos eram filmados. As imagens, portanto, só passavam na televisão no dia seguinte, após a revelação e todo o processo de edição dos filmes da véspera. Esperamos, com toda a ansiedade, para assistir ao Jornal da Verdes Mares do dia seguinte.
E valeu a pena. O repórter, após ter noticiado o festival, em matéria bem produzida, apresentou um longo trecho do filme em que o Big Brasa aparecia. A ânsia da gente era tocar. Nem se preocupava em gravar nada. E, naquele tempo, filmar era difícil. Tinha as fotos. Mesmo assim, era raro. Um erro que cometemos foi que quando estávamos gravando o disco, ainda no Rio de Janeiro, o Luiz Mergulhão, dono da gravadora, sugeriu que gravássemos mais músicas, além das do disco, para deixar gravado e posteriormente lançar outro disco. E a gente não fez, gravamos só as 12 que estão no disco. 2 dessas músicas gravamos pro 3º Festival Internacional da Canção. Tinha muitas dificuldades regionais e quem queria alguma coisa tinha que ir para o sul. O que faltou para os faraós, na época? O pessoal gostava, mas a gente não tinha um empresário, alguém com uma visão maior para levar a gente para o sul. Porque, se quisesse gravar, tinha que ir para lá. Até em Recife tinha uma gravadora. A gente chegou a gravar um acetato de uma música, mas se perdeu no tempo. Hoje não, hoje a gente tem vários estúdios, só que a época é outra. Você quase não vende mais discos. Você tem que gravar alguma coisa, botar na internet e deixar que a coisa floresça. Meu pai era radialista, e eu tinha muito acesso a discos em casa. Então, aproveitei todo esse conhecimento de música, de ouvir discos e de fazer bailes, e levei para o rádio, porque o baile me deu a ideia de que música tem que tocar para todo mundo dançar. No baile, você sabe que quando toca uma música e não agrada, o pessoal sai. Então serviu como uma escola para mim. Em 1971, os Monkees acabaram. A gente tocava tão alto que nós simplesmente detonamos todos os nossos amplificadores e nossos instrumentos. A gente tocava sexta-feira no Yacht Club, sábado no Líbano e domingo no Náutico. Foi um ano de pauleira, toda sexta, sábado e domingo. Em 1971, os Monkees acabaram, e eu voltei para o Big Brasa, que já tocava na TV Ceará Canal 2, no programa do Mercantil. Mas em 1973 eu saí, porque comecei a notar que os Big Brasa estavam saindo do rock e passando a tocar estilos mais diversificados, como samba e carimbó. Em 1972 e 1973, começou a entrar carimbó, começaram a entrar outros ritmos, houve uma reaquecida da cena da Jovem Guarda, privilegiando sambinhas, que eu achava horrível. Então a coisa do baile já tinha dado para mim. Numa análise mais profunda, o começo do fim desses grupos, que foram dispersando, coincide também um pouco com o fim da Jovem Guarda. Vai aparecendo outro tipo de música, começa o tropicalismo, a música de protesto, aí já passa a ser a MPB engajada, que torcia a cara para quem tocava Jerry Adriani. Havia uma certa rejeição. Não, esse cara tocando Beatles? Parou no tempo. Tem que falar no social, da revolução. Não precisava ser assim, tão radical. Foi um período de grande efervescência na música do Ceará. Muitos desses compositores que depois estouraram passaram por essa escolinha dos conjuntos de rock, Beatles, Elvis Presley, Jovem Guarda. A gente não pode chamar totalmente de rock, mas era o rock do momento. A importância do rock para a formação da música cearense é muito grande. Às vezes as pessoas torcem um pouco a cara. Não, tocar rock? Tem que tocar samba, baião que é nosso. Mas o rock também é nosso.